Antes de começarmos a orar, preciso te pedir algo muito simples, mas profundamente espiritual. Não tenha pressa. Hoje, esta não será apenas uma oração da manhã feita por costume. Hoje, nós vamos sentar diante da palavra de Deus como alguém que se assenta diante de um médico da alma, não para ser informado, mas para ser curado. Porque antes de dobrarmos os joelhos, precisamos abrir o coração. Antes de pedirmos respostas, precisamos entender o silêncio. Há dias em que despertamos com a alma em fardos invisíveis, preocupações que ninguém vê, batalhas que não sabemos colocar em palavras, pensamentos que jamais confessamos a alguém. Talvez você tenha acordado assim hoje, cansado, mas firme, abatido, mas de pé. Talvez nem saiba explicar onde dói, mas sente que dói. É por isso que hoje, antes da oração, nós vamos ouvir a voz de Deus através de um salmo que nasce não de um palácio, mas de um vale. O Salmo 13. Até quando, Senhor? É o clamor de Davi nesse salmo. Não é uma oração de vitória, é um desabafo de alguém que já não vê saída. E é justamente por isso que este salmo tem poder. Ele não esconde lágrimas. Ele as transforma. Ele nos mostra que Deus não rejeita quem pergunta. Deus acolhe quem abre o peito e confessa: eu não aguento mais. Hoje, eu quero que você caminhe comigo por essas palavras, como quem caminha por dentro de si mesmo. Vamos refletir, verso a verso, sobre aquilo que sentimos quando Deus parece em silêncio, quando a esperança balança, quando o coração pergunta: será que Ele ainda me vê? Mas diferente de muitas mensagens, hoje você não apenas vai refletir, nós vamos orar juntos ao final. Você vai entregar suas perguntas, suas dores, seus medos, e eu vou interceder com você e por você. Por isso, prepare o seu coração, respire fundo, afaste por alguns minutos qualquer culpa que tente roubar a sua fé. Aqui, neste momento, você não precisa fingir força. Aqui, você pode ser verdadeiro, porque quando a alma é sincera, Deus é presente. Se você está cansado, se sente esquecido, se percebe afogado em pensamentos, este vídeo é para você. Hoje, não vamos apenas pedir soluções, vamos renovar esperança, porque a voz de Deus que fala no Salmo é a mesma que ainda sussurra: eu não te abandonei. Fique até o final. No fim deste caminho, nós oraremos juntos. Não será uma oração para Deus ouvir apenas, será uma oração para Deus responder. Agora, antes de seguirmos, faça deste momento um altar. Escreva: Amém, Senhor, eu confio em Ti, nos comentários como um sinal de entrega. Deixe também seu pedido de oração. Eu e esta comunidade vamos interceder por você pelo nome. Se esta palavra já tocou o seu coração, clique em gostei. Isso diz ao YouTube que há vida aqui e ajuda outras pessoas cansadas a encontrarem esperança. Inscreva-se no canal e ative o sininho para caminhar conosco todos os dias em oração e palavra, sem perder nenhuma ministração. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que hoje precisa ouvir. Deus não te abandonou. Promessa clara. A cada manhã, um passo a mais na paz. Prova social. Milhares estão orando conosco e sendo fortalecidos. Reciprocidade. Eu oro por você. Você nos ajuda a alcançar quem está no limite. Compromisso. Ficaremos até o final e oraremos juntos. Vamos seguir. Deus tem algo para você hoje. O coração do Salmo 13 começa com uma pergunta que atravessa os séculos e ainda ecoa dentro de nós. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. Essas palavras não foram escritas no momento de uma vitória, mas no abismo de uma alma aflita. Davi, o ungido de Deus, o homem segundo o coração do Senhor, admite: eu me sinto esquecido. Não é pecado sentir isso. Pecado é fingir que não sentimos.
Hoje, este versículo se torna o espelho onde muitos enxergam sua própria alma. O crente que ora, mas não vê mudança, a mãe que chora em silêncio, o trabalhador que luta, mas sente que o céu está calado. Davi havia sido prometido para o trono, mas vivia escondido em cavernas. Ele havia recebido unção, mas enfrentava perseguição. Que paradoxo doloroso! Eleito por Deus, mas perseguido pelo homem. Escolhido, mas ferido. Isso revela algo profundo. A fé verdadeira não é a ausência de dor, é a coragem de continuar mesmo sem respostas. Até quando? É mais do que uma pergunta. É o limite de uma alma cansada. Talvez você já tenha perguntado isso em alguma madrugada. Até quando essa enfermidade vai me acompanhar? Até quando essa porta ficará fechada? Até quando vou orar e não ver mudança? Mas repare em algo. Davi não correu para os homens. Ele levou sua pergunta para Deus. E é por isso que estamos aqui hoje. Não para reclamar, mas para entregar. Não para fugir, mas para permanecer. O versículo continua. Até quando encherei eu de cuidados a minha alma, com tristeza no coração cada dia? Salmo 13:2. Aqui está a confissão mais humana do Salmo. Minha alma está cheia de preocupações. Ele não finge força, ele assume fraqueza. Porque onde o homem desaba, Deus reconstrói. Onde o homem diz, já não posso, Deus responde, eu sou contigo. Este salmo nos ensina que Deus não se ofende com nossa dor sincera. Ele não rejeita desabafos, ele os transforma em testemunhos. Davi começa com um grito, mas termina com louvor, e nós vamos caminhar com ele. Porque assim como Davi, talvez você tenha começado este dia perguntando, até quando? Mas Deus quer que você termine dizendo, confiarei no teu amor. Hoje, antes de orarmos, vamos aprender essa jornada, do desespero à esperança, do silêncio ao cântico, da lágrima à confiança. Prepare-se, Deus não apenas ouvirá sua oração, Ele responderá sua alma. Existem momentos em que a Bíblia não parece um livro distante, mas o retrato exato daquilo que estamos vivendo. O Salmo 13 é assim. Ele é o salmo dos que estão cansados, dos que oram, mas ainda esperam, dos que confiam, mas já não sabem o que fazer com a dor que carregam. E é na vida prática, no dia a dia, que esse salmo encontra seu verdadeiro lugar. Talvez você esteja vivendo seu próprio até quando dentro da família. Quantas mães oram pelos filhos e perguntam, até quando essa rebeldia vai durar? Quantos esposos e esposas lutam em silêncio, tentando manter o lar em pé, enquanto a paz parece ter saído pela porta? Às vezes, somos fortes na frente de todos, mas desabamos quando estamos sozinhos. Há também o até quando financeiro. O trabalhador que se esforça, que acorda cedo, que dá o melhor e, mesmo assim, as portas parecem fechadas. As contas se acumulam, os sonhos parecem distantes e a alma pergunta, Senhor, por que parece que nada muda? Muitos não pedem riqueza, pedem apenas um alívio. E quando a dor é na saúde, quando o corpo dói e a alma grita, o exame médico, a incerteza, a espera, a sensação de estar preso em um vale sem respostas. É fácil sentir fé quando tudo vai bem, mas é no diagnóstico, no leito, na madrugada, que descobrimos que nossa fé não se mede nas vitórias, mas nas longas esperas. No trabalho também existe um até quando. Profissões que não reconhecem esforços, ambientes pesados, humilhações silenciosas, pessoas que dão tudo, mas se sentem invisíveis. Davi entendeu isso. Ele também se sentiu esquecido. A diferença? Ele levou isso para Deus. E nos relacionamentos? Amizades que traem, pessoas que somem, promessas que não se cumprem, há dores que não sangram por fora, mas rasgam por dentro. A alma pergunta, será que Deus ainda está me vendo? O silêncio de Deus dói mais do que o grito dos homens.
Mas é aqui que o Salmo 13 se torna bálsamo. Porque ele mostra que Deus permite que sintamos, mas não permite que morramos nisso. Ele não corta a pergunta de Davi. Ele escuta. E mais, ele transforma. O até quando de hoje pode ser o louvarei ao Senhor de amanhã. O vale que hoje te faz chorar pode ser o altar que amanhã te fará testemunhar. Sabe o que este salmo nos ensina? Que Deus não espera piedade perfeita. Ele espera sinceridade. Ele não quer palavras bonitas. Ele quer almas verdadeiras. Por isso, neste vídeo, antes de orarmos, eu te convido a reconhecer: Senhor, eu também tenho um até quando. Porque aquele que confessa sua dor, prepara o caminho para o seu milagre. Há momentos em que Deus não nos dá respostas. Ele nos faz perguntas. Porque certas respostas não nos transformam, mas uma boa pergunta pode nos acordar por dentro. O Salmo 13 nasce de uma alma que pergunta a Deus: até quando? Mas hoje eu te convido a deixar Deus perguntar a você. Pare um instante, respire e responda no íntimo da sua alma: o que mais pesa dentro de você hoje? Você sabe? Muitos de nós carregam dores sem nome, choramos sem saber exatamente por quê. E Deus está perguntando: o que é que você está escondendo de mim? Você ainda acredita que eu posso mudar o que você já aceitou como definitivo? Às vezes, nos acostumamos com as feridas. Passamos a viver com elas como quem aceita um inverno sem fim. Mas Deus pergunta: por que você deixou de me esperar? Qual é a parte da sua vida que você nunca me entregou de verdade? Nós entregamos pecados, mas guardamos medos. Entregamos orações, mas seguramos o controle. Dizemos: seja feita a tua vontade, mas continuamos com as mãos fechadas. Você tem confiado em mim ou apenas suportado a dor? Há uma diferença entre suportar e confiar. Suportar é resistir sozinho. Confiar é descansar nos braços de alguém. Se eu te pedir para esperar mais um pouco, você me esperará com esperança? Aqui está o ponto do Salmo 13. Deus pode até demorar aos nossos olhos, mas nunca abandona. A alma que confia é aquela que, mesmo perguntando até quando, ainda diz, mesmo com lágrimas: eu sei que o Senhor ainda está aqui. Essas perguntas não são condenações. Elas são convites. Deus não faz perguntas para nos deixar desconfortáveis. Ele pergunta para nos curar. Porque Ele sabe, uma alma sincera é uma alma pronta para ser restaurada. Muitos hoje vivem de aparência espiritual. Cantam, mas não creem. Oram, mas não esperam. Falam de fé, mas caminham em cansaço. Mas Deus hoje está ligando a luz sobre o nosso interior e dizendo: filho, onde você me perdeu? Talvez você nunca tenha abandonado a igreja, mas abandonou o sorriso. Talvez você nunca tenha negado a fé, mas já não sente a presença. E Deus, com ternura, pergunta: você ainda me quer? Não responda com rapidez. Permita-se sentir. Estas perguntas são sementes. Elas vão florescer durante a oração que faremos ao final. Porque Deus não está apenas ouvindo palavras, Ele está escutando o seu coração. Há uma hora em toda a caminhada de fé em que Deus nos conduz a um cruzamento invisível. Neste cruzamento, duas estradas se abrem. Uma leva ao que é passageiro, a outra ao que é eterno. É aqui que o Salmo 13 nos coloca. Davi pergunta: até quando? Mas a verdadeira pergunta de Deus é: até quando você vai buscar respostas nas coisas que não duram? Vivemos em um mundo onde tudo tem prazo. As riquezas mudam, as amizades oscilam, a saúde pode falhar, a opinião dos outros é vento. Quem constrói sua alma sobre essas coisas, constrói sobre areia. Quando a tempestade chega, e ela sempre chega, tudo desaba. Quantas pessoas hoje estão de pé por fora, mas desmoronadas por dentro porque confiaram no que passa e não no que permanece? Mas existe um outro caminho. Um que não é visível a olho nu, mas é indestrutível. O caminho da fé em Cristo.
Nele, as lágrimas não são sinais de fracasso, são sementes de esperança, porque tudo o que é eterno nasce do que dói. O mundo diz, vença para ser feliz. Deus diz, confie mesmo chorando e eu te sustentarei. O que é passageiro? Status, aplausos, conquistas, bens. Tudo isso pode ser perdido de um dia para o outro. Tudo isso pode nos aplaudir hoje e nos esquecer amanhã. O que é eterno? A presença de Deus, a salvação em Cristo, a paz que excede o entendimento, a fé testada no fogo. Essas coisas não se perdem. Essas coisas não quebram. Elas atravessam o tempo, o vale, a escuridão. Davi, no Salmo 13, não encontra alívio nas circunstâncias. Ele encontra alívio na certeza. Eu, todavia, confio na tua graça. Ele para de buscar respostas no chão e levanta os olhos para o céu. Ele percebe, não é o fim. É apenas o silêncio antes da resposta. E hoje, talvez Deus esteja justamente removendo de você aquilo que passa, para lhe dar aquilo que permanece. Ele não está tirando para diminuir. Está tirando para libertar. Entenda uma coisa, Deus não quer que você vença só para esta vida. Ele quer que você viva para a eternidade. Muitos possuem vitórias que duram meses, mas perdem a paz que poderia durar para sempre. Por isso, eu te pergunto, se tudo o que você tem hoje desaparecesse, você ainda teria paz? Se a resposta for não, então este salmo é para você. Porque Deus quer reconstruir sua esperança não sobre areia, mas sobre rocha. A força do Salmo 13 está não apenas em sua honestidade, mas no fato de que ele se alinha com muitos outros clamores na Bíblia. Homens e mulheres de Deus, em diferentes épocas, sentiram o silêncio divino, a espera, a angústia, e todos eles foram sustentados não por sinais imediatos, mas pela palavra eterna. Quando Davi diz, até quando, Senhor? Ele é acompanhado por vozes de outros servos que também enfrentaram noites longas. Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque não duvida de Deus, ele duvida de si mesmo. Ele clama, mas sente o céu fechado. Isso mostra que até os profetas enfrentaram silêncio. Salmo 42:5. Por quê? Estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui, a alma conversa consigo mesma. Parece loucura, mas é sabedoria. Às vezes, precisamos pregar para nosso coração. Espera, ainda haverá louvor. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovar não é recuperar. Recuperar é voltar ao estado antigo. Renovar é ser feito de novo. Deus não devolve força. Ele cria uma nova em nós. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias escreveu isso em meio às ruínas de Jerusalém. O silêncio de Deus não é desprezo, é preparação. Romanos 8:25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A fé não é apenas crer no que Deus pode fazer, é descansar no tempo em que Ele decidir fazer. Esses versículos se unem ao Salmo 13 como uma multidão invisível ao nosso redor, dizendo, nós também esperamos. E Ele não falhou conosco. E aqui está o mistério da esperança cristã. Deus nunca corre, mas nunca atrasa. Deus pode se calar, mas nunca se ausenta. Deus pode parecer distante, mas sempre está carregando o nosso amanhã. Talvez hoje você não veja nada mudando, mas se a palavra está sendo plantada em seu coração neste momento, algo já começou a ser transformado. Nem toda mudança é visível. Algumas nascem em silêncio. Por isso, fique até o final deste vídeo, porque Deus não apenas vai te fortalecer, Ele vai te reposicionar. Você entrou com perguntas,
vai sair com uma declaração. E esta declaração começará no próximo ponto. Há momentos na vida espiritual em que já não existem argumentos, só existem escolhas. O Salmo 13 é um desses momentos. Davi começa com "Até quando?", mas termina dizendo "Eu confio no teu amor". Ele não viu mudança, mas escolheu esperança. E é disso que este tópico fala, do poder de uma declaração feita em meio à dor. Porque crer quando tudo vai bem é natural. Crer quando tudo está desmoronando é espiritual. Quero agora te conduzir a algumas declarações de fé, frases que você pode repetir dentro da alma, mesmo que com lágrimas. Frases que rompem com a mentira do desespero e chamam de volta o Deus da esperança. Eu ainda espero no Senhor, mesmo que meus olhos não vejam saída. Minha dor não é sinal de abandono, é lugar onde Deus me reconstrói. Ainda que tudo desmorone, eu permanecerei de pé em Deus. Prefiro confiar em Deus sem respostas do que viver sem Ele com respostas vazias. Meu silêncio não é vazio, é o espaço onde Deus está trabalhando. Eu não entendo o tempo de Deus, mas eu escolho o Deus do tempo. Declare isso ao seu coração. Eu não desisto, porque quem me sustenta não é minha força, é a graça dele. Você sabia? As maiores mudanças espirituais não acontecem quando tudo melhora, mas quando, mesmo sem melhorar, a alma diz, eu ainda creio. Essa decisão abre portas invisíveis, não na terra, no céu, porque todo céu silencioso se abre para um coração que permanece. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isso não é consolo poético, é uma ordem espiritual. Deus está dizendo, continue crendo, mesmo chorando. Quando Satanás não consegue destruir alguém, ele tenta calar. Quando a dor não pode te destruir, ela tenta te endurecer. E é aqui que você precisa responder. Você ainda crê? Ainda se entregará? Ainda orará? Se a resposta for sim, mesmo que fraca, você já venceu. Porque a vitória do cristão não é ver milagre, é permanecer até que ele chegue. Davi disse, cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Mas ele disse isso antes de qualquer mudança. Ele disse pela fé, e é isso que faremos ao final. Nós oraremos e creremos antes de ver. Há um instante no caminho da fé em que Deus parece se calar, não para nos abandonar, mas para ver se ainda permanecemos. É aí que o Salmo 13 se torna mais do que um poema. Ele se torna uma decisão. Davi, no meio da angústia, escolhe confiar. Ele não recebeu sinais, não viu anjos, não ganhou respostas, mas declarou, eu confio na tua graça. É nesse ponto que eu te pergunto com toda a delicadeza, você deseja apenas alívio ou deseja Deus? Porque muitos querem respostas, mas poucos querem relacionamento. Muitos querem milagres, mas poucos querem permanecer no silêncio. Mas a alma que ama a Deus não diz, eu crerei quando tudo mudar. Ela sussurra, eu permanecerei mesmo sem entender. Talvez Deus esteja hoje te fazendo passar por esse vale, não para te punir, mas para te purificar. Não para te silenciar, mas para te amadurecer. Porque existem vitórias que Deus não pode nos dar enquanto ainda somos frágeis por dentro. Ele não quer apenas mudar sua circunstância. Ele quer te tornar inabalável. Nesse momento, quero que você imagine algo. E se Deus não responder da maneira que você espera, você ainda desejará a presença dele? E se a porta demorar, você ainda se assentará aos pés dele pela manhã? Aqui está. O verdadeiro cristianismo não é sobre o que Deus nos dá, é sobre quem Ele é para nós. A fé que apenas pede é imatura, a fé que permanece é eterna. Quando Jesus estava no Getsêmani, Ele também fez uma pergunta. Pai, por que me abandonaste? Mas permaneceu até o fim. E porque Ele permaneceu,
nós fomos salvos. E se Deus estiver te chamando para esse mesmo lugar, lugar onde você diz: eu não sinto, mas confio. Eu não vejo, mas espero. Eu não entendo, mas permaneço. Este é o clímax. Aqui Deus toca sua alma e pergunta: você me ama pelo que eu faço ou pelo que eu sou? Se hoje você disser: Senhor, eu te amo mesmo no silêncio, seu deserto se tornará altar, e toda espera deixará de ser perda, e se tornará encontro. Depois de refletirmos sobre o Salmo 13, depois de olharmos para nossas perguntas mais escondidas, chegamos ao ponto mais delicado e, ao mesmo tempo, mais sagrado deste momento: a entrega. Porque há coisas que não mudam com conselhos, mas mudam com oração. Há fardos que não se explicam, apenas se rendem aos pés do Pai. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está conduzindo você. Ele te trouxe por meio deste vídeo não para te informar sobre o Salmo, mas para te convidar à conversa. Por isso agora eu te peço, não se distraia. Silencie o coração por um instante. Não pense no relógio, não pense nos problemas. Apenas permita que Deus se aproxime. Talvez você diga: mas eu não sei orar. Não se preocupe. Hoje eu oro com você e por você. Talvez a sua alma esteja tão cansada que já nem tenha forças para falar. Tudo bem. Deus entende lágrimas, Ele traduz suspiros, Ele recolhe até o silêncio. A oração que faremos não será uma repetição mecânica, será uma entrega verdadeira, será aquele tipo de oração que não se limita à boca, mas nasce do mais profundo do coração. Como Davi, vamos dizer: Senhor, olha para mim e responde-me. Neste momento, imagine algo. Deus está sentado ao seu lado. Ele não está longe, Ele não está ocupado. Ele inclinou-se para você. Ele ouviu a sua pergunta: até quando? E agora Ele responde: estou aqui, fale comigo. Por isso, eu quero te convidar com toda a reverência. Feche os olhos, se puder. Coloque a mão sobre o coração e diga baixinho: fala comigo, Senhor. Não vamos pedir primeiro, vamos reconhecer, não vamos exigir, vamos confiar. A oração que faremos será como abrir uma janela dentro da alma, permitindo que a luz do céu entre onde já havia apenas sombras. E quando você orar, não esconda nada. Deus não cura o que você esconde, Ele cura o que você entrega. Prepare-se, porque ao final desta oração não importará se a circunstância mudou, importará que você mudou, importará que Deus tocou sua alma. Agora, respire fundo e venha comigo. É hora de orarmos. Início da oração. Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti, não com respostas, mas com perguntas, e mesmo assim te adoramos, porque antes de qualquer milagre, tu és digno, antes de qualquer mudança, tu és Deus. Nós te reconhecemos como o Deus que vê o que ninguém vê, que escuta o que ninguém escuta, que entende o que nem nós sabemos explicar. Tu és o Deus que estava antes da dor e estará depois dela. Pai, hoje trazemos até Ti nosso até quando. Aquilo que escondemos dos outros, aquilo que tentamos carregar sozinhos. Os fardos invisíveis, os medos silenciosos, as lágrimas que caíram no travesseiro escondido. Não escondemos mais, te entregamos, porque sabemos, o Senhor não rejeita um coração. O quebrantado. Senhor, olha para cada lar representado aqui. Visita a casa onde há conflito, o quarto onde há silêncio, a mente onde há ansiedade. Onde houver medo, coloca a Tua paz. Onde houver confusão, derrama a Tua luz. Onde houver cansaço, renova. Onde houver ferida, cura. Onde houver pecado, perdoa. Onde houver afastamento, traz de volta. Ó Deus, dá-nos fé para esperar. Dá-nos coragem para permanecer. Ensina-nos a dizer como Davi: eu confio no Teu amor. Mesmo quando não entendemos, nós confiamos.
Mesmo quando não vemos, nós esperamos, porque sabemos o teu silêncio não é ausência, é preparação. Hoje, descansamos, não porque os problemas acabaram, mas porque sabemos quem caminha conosco. Tu és o Deus que entra no vale com os teus filhos. Tu és o Deus que trabalha no invisível. E por isso, mesmo cansados, nós declaramos: a minha esperança está no Senhor. Senhor, se alguém aqui está chorando, recolhe suas lágrimas. Se alguém está pensando em desistir, envolve-o com tua mão. Se alguém está em guerra, luta por ele. E se alguém está vazio, enche-o com tua presença. Por fim, te agradecemos, não pelo que veremos, mas pelo que já começaste dentro de nós. Porque hoje nossa alma sente, tu estás aqui. Em nome de Jesus, entregamos tudo e dizemos amém. Convite final, CTA espiritual suave. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: amém, Senhor, eu confio em ti. Deixe também o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde sua mente e seu coração em Cristo Jesus.